Rapaz, e a dívida do Corinthians com o Cuiabá tá dando o que falar, viu? Depois das falas polêmicas do presidente do Dourado, o Vene Casagrande detonou a diretoria do Corinthians e o CEO Fred Luz. E o Ronaldo, claro, perdeu a linha no jogo aberto. Tem a cara de pau de chegar e dizer, E se realmente tá devendo, tem que pagar. Agora, se realmente tá aí jogando o nome do Corinthians no lixo, tá todo mundo pegando só o Corinthians que deve no mundo. Então quem tá fazendo isso e colocando o nome, falando que é golpe, falando que o Corinthians não paga ninguém, que o futebol, o jurídico tem que se manifestar, amigo. Você vai ver no vídeo de hoje as falas do Vene Casagrande, o Ronaldo perdendo a linha, o que foi que o Cristiano do Cuiabá disse e até o Fred CEO tentando se explicar. Mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal, faz uma gentileza, se inscreve aqui agora para apoiar o nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. O presidente do Cuiabá fez algumas críticas ao Corinthians, dizendo que o Timão tá dando um golpe no futebol brasileiro. Se liga no áudio. O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro, que o Corinthians está feito, porque o Corinthians não está pagando ninguém e está contratando jogadores, pagando aí 4 milhões de reais por mês para um jogador estrangeiro e não consegue pagar o Cuiabá, que é muito menos do que eles vão pagar para o Memphis Depay. Então, assim, eu acho que precisa criar uma regra de que, assim, o jogador só pode entrar em campo se... Bom, o Fred Luz deu uma entrevista pro André Hernan lá no UOL e tentou explicar a situação, dizendo que não é bem isso, não é um golpe. O Corinthians tá com uma fama de caloteiro. Até a entrevista do presidente Cristiano não sei se você viu a entrevista do presidente Cristiano do Cuiabá, dizendo que o Corinthians tá dando um golpe no futebol brasileiro. O que acontece não é que o clube seja caloteiro. E aí eu vou pedir licença aí ao Cristiano, acho que ele exagerou muito, porque o que tem é um descasamento, como eu já falei aqui, entre a capacidade de pagamento do Corinthians e o vencimento dessas dívidas no Corinthians no curto prazo. Então nós vamos precisar sim da compreensão, inclusive do Cristiano lá do Cuiabá. Eu sei que foi tentado isso, mas não se chegou a bom termo. Eu acredito que se chegará, porque é inviável, isso sim, é inviável o Corinthians pagar da forma que essa dívida está comprometida. Então o Corinthians precisa sim da boa vontade dos credores, mas está muito longe de ser golpe, viu, Cristiano? Tem nada a ver com golpe, coisa nenhuma. É uma renegociação organizada em que os credores compreendam que pagar na forma que está estruturada, isso não vai acontecer. De uma forma ou de outra não vai acontecer. Mas é possível sim pagar, manter a relação e garantir o direito do credor no médio e no longo prazo. E a diretoria do Corinthians está num processo de conversas e de renegociação. Nós tentamos de uma forma com o Cristiano que não foi levada a bom termo, eu diria ainda, mas que será levada a bom termo com certeza, não tem golpe nenhum. Bom, mas quem perdeu a linha com as declarações do Fred Luz foi o Vene Casagrande, que meu amigo esculhambou o CEO do Corinthians. O que seria um descasamento? Ele quis dizer que ele não consegue encontrar uma data ideal para o pagamento com o dia do vencimento do boleto. Fernandinha, é basicamente eu ligar para o meu banco e dizer, olha, tá vendo esse cartão de crédito aqui que a fatura venceu? Tá acontecendo um descasamento. Então eu não sou caloteiro, então assim, tem como você não me cobrar mais isso? E ele já avisa nessa entrevista que ele não vai pagar os valores, as dívidas, as parcelas, sendo que essa mesma diretoria foi que fechou o parcelamento de toda essa confusão toda, do Mateuzinho, do Ranieri junto ao Cuiabá e vários outros, e também do Hugo Souza, que está tentando dar um calote no Flamengo, e o Flamengo, de maneira estratégica, está conseguindo segurar essa situação. Então, como assim um clube, um diretor, um CEO do Corinthians, que é um clube enorme, tem a cara de pau de chegar e dizer, Cadê? O Giovani que tá aí. Ô, Giovani, cara de pau. Tem até óleo de peroba aqui, ó, que é a produção que a Nath colocou, ó. Olha aí, ó. Escudo do Corinthians, cara de pau. É isso que o Fred Luz é quando ele dá uma entrevista dizendo que não faz os pagamentos, que o Corinthians não é caloteiro, porque há um descasamento entre o dia do vencimento do boleto
boleto e também com o pagamento. Isso é um tremendo de um absurdo. E sabe por que é um absurdo? Porque o Corinthians continua gastando como se não houvesse amanhã. Bom, e no Jogo Aberto debateram sobre isso e, cara, o Ronaldo perdeu a linha, viu? Dizendo que o Corinthians tem que tomar providências porque estão jogando o nome do clube no lixo. Falou que o Corinthians tá dando um golpe no futebol brasileiro, vai ficar por isso mesmo? Então, tá na hora do jurídico do Corinthians aparecer, né? Os advogados, né? Porque e o próprio conselho também. Cadê o conselho do Corinthians que não reúne, não pega as provas aí e vai também com o jurídico e aciona as pessoas? E se realmente tá devendo, tem que pagar. Agora, se realmente tá aí jogando o nome do Corinthians no lixo, tá todo mundo pegando só o Corinthians que deve no mundo. Então, quem tá fazendo isso, colocando o nome, falando que é golpe, falando que o Corinthians não paga ninguém, que o futebol, o jurídico tem que se manifestar, amigo. Não é nem o Augusto. Augusto, só pede pro pessoal trabalhar aí, então, porque todo mundo quer esse cargo, todo mundo queria estar lá no clube. Todo mundo queria, eu quero estar lá para ver. Então põe para trabalhar. O jurídico do Corinthians tem que estar trabalhando agora, pegando as imagens, indo lá na Rádio Bandeirantes, pegando a fita e chamando quem de direito. É isso. Eu estou estranhando que o Tuma não se manifestou, que é o presidente do conselho. Vocês têm que honrar o nome do clube. E agora faz-se justo. Ou paga, se realmente está devendo, tem que pagar. Aí é ponto final, porque todo mundo pode, menos o Corinthians. E isso sempre foi assim. E desde quando eu trabalhei no Corinthians, nunca ficou devendo salário. Tudo bem que era pequenininho, né? Mas nunca ficou devendo. Mas agora alguém tem que se manifestar. E eu acho que o momento agora não é nem o presidente Augusto se manifestar. É o presidente do conselho junto com o jurídico. Agora, o Cristiano Dresch, geralmente ele é bem transparente, as entrevistas dele são fortes, ele não esconde os detalhes. E ele foi direto, Chico. Ele falou que o Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro. Eu acho assim, a gente não vai defender aqui o errado, né? Não vai normalizar uma dívida. Como disse o Ronaldo, se tem a dívida, tem que pagar. Venceu dia 31 de julho essa parcela de 400 mil euros e aí tem uma multa de mais 30%. Tem que pagar, tem que pagar. O Corinthians tem uma grande receita, tem um problema no fluxo de caixa. E essa diretoria, ela já cometeu alguns deslizes que custaram caro, né? Aquela história do Rojas lá, tudo bem, nunca teve com a cabeça aqui, mas tinha um compromisso com o cara, não pagou no dia certo, o cara acionou o clube e deu um ônus aí de 40 milhões. Então essas coisas, o Lucas Veríssimo, né? Tinha uma proposta, não sabia, não renovava com o cara, perdeu o cara para a Arábia. A diretoria ela cometeu alguns deslizes desde o início do ano que tem implicado em certas coisas. Não é só o Corinthians que deve, não é. Agora, o presidente do Cuiabá, eu acho que ele tem que se preocupar com a dívida. Quando ele diz assim, tá contratando um jogador de 4 milhões de reais, isso não tem nada a ver com o Cuiabá. Ele não tem nada a ver com isso. O Corinthians está contratando um jogador de seleção, está dando um golpe no futebol brasileiro. Ele não tem nada a ver com isso. Ele quer ser o presidente do Corinthians, né? O que cabe a ele é a dívida do Ranieri. E ele tem razão de reclamar. Ele já foi até na CBF, na Câmara de Resolução de Disputas. Ele está acionando o clube. Tá tudo certo. Pode devolver, Chico? Paga, Corinthians, paga. Pode devolver, não? Não, agora não está no contrato? Inclusive, pela meta de jogos, o Corinthians é obrigado por contrato a comprar mais 10% dele. Porque adquiriu 60 e agora tem que adquirir mais 10, mais 3 milhões de reais. Paga, Corinthians, paga. Devolve. Agora, Sgarbi, a gente vê que realmente quando ele fala de outras coisas, eu imagino, Chico, que ele esteja dizendo como que você contrata tanto e não paga esta dívida especificamente. Ele usa outros exemplos para justificar que aquele valor é devido e que o Corinthians simplesmente deixou para lá, vai pagar quando der. Isso também não é certo, né, Sgarbi? Não é certo. Dever, querendo ou não, no futebol brasileiro é normal, infelizmente. É um fato. Grande parte dos clubes hoje estão no negativo, devem para empresários, para clubes e por aí vai. Eu entendo a fala do presidente do Cuiabá, porque tem um ponto também que a gente tem que se atentar. É uma briga na luta contra o rebaixamento dos dois times. Então, você tá lá, vendeu seu jogador pro Corinthians. Aí o Corinthians não paga seu jogador. Você poderia usar esse dinheiro talvez numa janela para se reforçar também, contratar outro jogador. Aí vê o Corinthians, adversário direto na briga contra o rebaixamento. Contratando Depay, Carille, os caras que vão receber milhões de reais. Eu entendo também o incômodo do presidente. Para mim ele não tá errado, não. Lógico que aí o Ronaldo vai falar, mas São Paulo também deve. Deve, claro. E tem que, se fosse certo o futebol, deve várias pessoas. Prefeitura. Tá bom, o Corinthians deve mais? Rogério Ceni, Arena, Marmita, Rojas. Deve até um ano ainda. Então. Não, isso aí. E fala que não deve, hein? Não deve. Claro que deve. Só que, eu entendo o presidente. O presidente tá na razão dele de ficar incomodado com isso e de publicamente falar sobre isso. Mas e aí? De que lado que você tá nessa treta? Quem é que tá certo? Quem é que tá errado? Vamos trocar uma ideia aqui nos comentários. Eu espero você por lá, beleza? Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.